Oi, então, um dia desses eu tava scrollando meu twitter.com sem querer nada, scrollando por scrollar, porque ultimamente ou é Twitter ou é brain rot italiano, minha cabeça já não tá mais processando nada direito. Quando eu, puro como um cristal, caí nessa belíssima imagem aqui. Pelo que eu entendi, é uma imagem promocional pra um evento da Shonen Jump, um aniversário ou alguma coisa do tipo. Mas foda-se, o que me catou de verdade foram os personagens que estão nessa imagem. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu costumava ver essas imagens pipocando pela minha timeline dessa mesma maneira. Vários protagonistas da Shonen juntos em uma mesma ilustração pra divulgar algum evento ou lançamento especial ou qualquer parafernália desse tipo. Tinha de tudo: Tanjiro, Midoriya, Ema, Hinata, Naruto, Itadori, Asta, etc. A porra toda. Por mais que eu não acompanhasse todas as obras na época, eu sabia da existência delas. Eu conhecia os personagens que estavam lá. E eu lembrei disso olhando pra imagem que apareceu nessa semana, só que pela razão contrária. Quem são esses caras, menor? De verdade, eu só conheço 3 personagens nessa pista aqui. A Anya, que no momento é praticamente o mascote da Jump, né? Acho que eles criaram essa guria só pra poder vender pelúcia superfaturada, então é meio difícil escapar dela. O Kafka de Kaiju Number 8, que sinceramente eu preciso falar desse anime de novo, ele é chato pra caralho. E o Okarun de Dandadan, que foi o único anime mais mainstream dos últimos tempos que eu gostei a ponto de assistir uma temporada inteira. Tem esse gato aqui também que eu fiquei meio em dúvida se é a velha Turbo ou não, porque os kanjis do pingente da coleira são diferentes, e também tem esses outros 2 gatos na imagem, então eu sei lá, pensei que pudesse ser outro mangá. Talvez seja só a velha Turbo mesmo e eu esteja me confundindo, mas enfim, eu tô mais lesado que uma barata tonta esses últimos dias e eu não acompanho o mangá de Dandadan. Eu fiquei chocado quando foi que a Jump passou disso pra isso. Eu não sou um cara de ficar analisando milimetricamente todos os lançamentos da revista, mas poxa, eu nunca fui. E mesmo não sendo, desde sempre, eu ainda conhecia todos os personagens que estavam nessas imagens. Tá certo que boa parte dos carros-chefe da Jump já terminaram hoje em dia. Jujutsu, acabou. Haikyuu, acabou. Kimetsu, acabou. Boku no Hero, acabou. Jura? Nossa, eu não sabia disso. Como é possível? Mas isso não é desculpa pro tamanho de desleixo com os títulos novos. Quase nada que tem saído ultimamente caiu na boca do povo. Ninguém fala sobre, saca? Sim, eu tô generalizando, sei que existem algumas boas obras por aí no meio, mas eu tô pouco me fudendo. O mangá pode ter milhões de cópias vendidas, mas se não tem um bonequinho dele vendendo nos camelô da Liberdade, então ele não tem impacto cultural nenhum, na minha opinião. E não me encham o saco porque eu tô pouca. Sempre que eu tento falar um pouco mais sério, sobre um anime mais contido, intelectual, ninguém quer assistir. Só assistem quando eu reclamo de alguma coisa. Então agora vocês vão me ouvir reclamar e vão ficar caladinhos, porra! O que tá acontecendo? Sinceramente, eu não fazia ideia. Procurando saber foi que eu notei que a parada é muito mais profunda do que parece e envolve muito mais do que só a Shonen Jump, mas a indústria de animes e mangás como um todo. A gente tá vivendo a queda da era de ouro desses trecos. As obras estão se enchendo de mesmice e fórmulas cansadas, enquanto as memoráveis ou já acabaram ou perderam o gás completamente. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a razão dos animes e mangás de hoje não estarem batendo mais como antigamente. Capítulo 1. A Era de Ouro. Pra entender onde é que deu errado, primeiro a gente precisa entender onde é que deu certo. Nos anos 90, o Japão já tinha uma indústria de animes e mangás sólida internamente, consolidada no passado por animes como Akira, por exemplo. Obras como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon não eram só populares, eles moldaram uma geração inteira de jovens japoneses. Só que o pulo do gato veio quando o Ocidente começou a consumir isso também. Entre 95 e 2005, o mundo viu um estouro cultural absurdo. Pokémon virou um fenômeno global. Eles já tinham um verdadeiro império por conta dos jogos, mas com a chegada do anime, isso triplicou de tamanho. Tanto que Pokémon é a franquia mais lucrativa da história até hoje. Mais do que Disney, mais do que Marvel, mais do que Star Wars, mais do que tudo. Dragon Ball Z talvez tenha sido o anime mais importante dessa invasão. No Japão ele já era um sucesso, mas nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina virou parte da infância de milhares de pessoas também. Eu aprendi isso da pior maneira possível, mas eu tô pouco me fudendo, ainda concordo com tudo que eu disse nesse vídeo. Também popularizou vários conceitos dentro dos animes, como o personagem passar por um power-up ou uma transformação, da história ser uma saga longa e interminável, entre outras coisas. E essas tais coisas influenciaram muito outros animes que seriam feitos dali pra frente. Um exemplo perfeito de anime que bebeu muito dessas fontes foi Naruto, que se tornou um dos maiores pilares da história dos animes, se não o maior. Sim, fã de Dragon Ball com calvície de 110 anos nas costas, eu disse, você vai fazer o quê, hein? Vai fazer what? Os animes aos poucos foram deixando de ser coisa de nicho,
Crunchyroll e começaram a fazer parte da vida de qualquer criança que ligasse a TV depois da escola. E isso criou uma base de fãs apaixonada e fiel. E no Japão, a década de 2000 ficou marcada como a consolidação de revistas tipo a Shonen Jump como máquinas de fabricar sucessos. One Piece, Naruto e Bleach eram o Big Three, dominavam tudo, da venda de mangá até a audiência de anime. A popularidade deles era estratosférica. Cada um desses animes tinha centenas de episódios, eles duravam anos na televisão, acompanhando o crescimento de quem assistia. E aqui tá um detalhe chave: o sucesso deles não veio só porque eram divertidos ou porque eram boas obras, eles criavam compromisso emocional. Você queria ver o Naruto virar Hokage, você queria ver o Luffy encontrar o One Piece. Inclusive, se você é um desses, ainda tá esperando, né, meu filho? Capaz de você ter um ataque do coração e morrer antes dessa bosta acontecer. Mas enfim, o que eu quero dizer é, não era só assistir, era torcer, era crescer junto. Capítulo 2, o After Party. Cortando pros anos 2010, muita coisa mudou, mas muita coisa também ficou igual. Aquele pessoal que assistia anime quando era criança ainda fazia questão da coisa, e a internet veio pra popularizar ainda mais essa parada. Apesar de que, no começo dos anos 2000, era uma verdadeira luta pra você assistir anime. Tu tinha que baixar os episódios em sites extremamente duvidosos em que você não sabia se você tava baixando anime ou detonando uma bomba atômica em algum país da Europa. E sim, você tinha que baixar episódio por episódio. Imagina que delícia deveria ser fã de One Piece nessa época. Ou era isso, ou rezar pra passar em algum canal de televisão aberta. Mas no início da década de 2010, a gente já teve um vislumbre de como aquilo iria funcionar no futuro. E não deu outra. A Crunchyroll popularizou o streaming de anime no mundo inteiro. E mais uma leva de sucessos gigantescos chegou. Shingeki no Kyojin redefiniu o que era um anime de ação, trazendo produção cinematográfica e uma vibe mais brutal e madura. Boku no Hero se aproveitou da popularidade de super-heróis em alta no cinema e criou uma história nessa linha, mas com uma abordagem diferente e inovadora. Kimetsu no Yaiba teve muito esmero na sua produção, virando sinônimo quando o assunto é uma animação excelente e batalhas empolgantes. Esses animes não foram só populares, eles carregaram a chama que as obras anteriores a eles acenderam. Muitas pessoas podem argumentar dizendo que foi aí mesmo que a parada começou a esfriar, e de certo ponto eu até entendo. Consigo ver a ideia, o pensamento em meio a tanta gente velha falando que na época deles era melhor. Mas não dá pra negar que essas obras tiveram influência e levaram muitas pessoas pro mundo dos animes também. Porra, eu sou uma dessas pessoas, se não fosse Boku no Hero eu não tava aqui gravando essa caralha desse vídeo. Essas obras tiveram sim seu impacto. Tu quer um exemplo? Mugen Train, o primeiro filme de Kimetsu, aquele lá do Opa, piá, partimos juras? se tornou o filme de maior bilheteria da história do Japão, superando nada mais nada menos que A Viagem de Chihiro. Sabe? Do estúdio Ghibli, que ganhou Oscar e os cacete depois de 19 anos em primeiro lugar. Tinha sim demanda e tava ficando cada vez maior. Tanto que, pô, aproveitando o exemplo dos filmes, foi a época em que as distribuidoras viram que levar filme de anime pro resto do mundo tava valendo a pena. Antes de Mugen Train, não eram muitos os filmes de anime que vinham pra cá. Ou eram obras mais cult, ou filmes de franquias famosas. Depois dele, foi Jujutsu Kaisen Zero, Haikyuu, filme ruim de Blue Lock, filme ruim de Boku no Hero, outro filme ruim de Boku no Hero. Brincadeira, esse é legalzinho. Eu fui até na pré-estreia. Só que hoje em dia virou festa. Qualquer anime tá tendo lançamento de filme nos cinemas por aqui. Kaiju Number 8 teve filme no cinema, sabe? É nesse nível de qualquer anime que eu tô falando. Foi mal, meu ódio por Kaiju Number 8 me fez adiantar um pouco o assunto, mas de qualquer forma, essa nova geração já começou diferente. O consumo era mais rápido. As pessoas maratonavam temporadas em poucos dias. O ciclo de hype durava meses, não mais anos como no passado. Mas mesmo assim, parecia que todo ano ia surgir um novo grande sucesso. E por algum tempo, esse foi o caso. Além dos que eu já citei, teve Hunter x Hunter, Sword Art Online, Re:Zero, Tokyo Ghoul, One Punch Man. A década teve vários hits, e vários sendo lançados por ano. Animes que ficaram marcados no imaginário do pessoal e que continuam até hoje. Firmes e fortes, só que a fonte começou a secar e a gente não percebeu. Capítulo 3. O início do fim. Conforme o tempo passou, essas obras que eu comentei foram se desenvolvendo e caminhando para o seu final. Com isso, as empresas começaram a ficar extremamente desesperadas pelos próximos anos. Os hits não estavam mais chegando, e isso ocorreu por uma série de motivos. O ritmo de produção começou a ficar insano. Com a chegada dos streamings, a nova maneira de se consumir animes trouxe muita coisa boa, mas também suas consequências. Hoje em dia tem muito anime saindo, milhares, todos os anos, e com isso a quantidade de acertos começou a diminuir. Afinal, não é toda semente que brota, né, minha filha? A quantidade aumentou, mas a qualidade, por consequência, começou a ir pelo ralo. As obras perderam muito o impacto, e na minha opinião, isso aconteceu porque nós fomos muito mal acostumados, mas também porque as empresas são gananciosas.
Capítulo 4. O mal do excesso. Bom, como todos sabem, ou pelo menos eu espero, tudo demais faz mal. Até água e Monster de manga. Por isso que eu tomo pelo menos uns 3 toda semana pra garantir o ataque fulminante antes dos 27. Com a popularização do streaming, o que era um fluxo saudável de lançamentos virou um dilúvio descontrolado. Antigamente, sair com uma adaptação em anime era uma notícia e tanto. Agora, qualquer web mangá aleatório pode ganhar anime. E sim, no quesito democratização é ótimo, mas no quesito de saturação é péssimo. Tem tanto anime novo saindo toda a temporada que não dá pra acompanhar nem se você trancar a faculdade, largar o emprego e vender a alma pra Crunchyroll que nem eu fiz. E isso, além de ser um fruto da facilidade que é se assistir anime hoje em dia, também é um reflexo da procura pelos próximos Narutos. As produtoras, os estúdios, as revistas, todos estão atrás de um novo hit geracional como foi Naruto. E com a possibilidade que eles têm de lançar 80 tentativas diferentes por temporada, eles estão aproveitando, né? Só que eles estão falhando miseravelmente em algo básico. Quantidade não significa qualidade. Fenômeno não se fabrica que nem sanduíche em fast food. As obras que marcaram as gerações passadas, tipo Dragon Ball, One Piece e o próprio Naruto que eu usei de exemplo, surgiram num contexto único e diferente. Elas tiveram tempo pra respirar, errar, melhorar e criar laços com o público. Se você reparar bem, existe muita discussão entre os arcos ou sagas dessas obras, porque a qualidade deles varia sim. Existem altos e baixos, nuances. As obras de hoje não se arriscam, preferem apostar em algo que sempre as deixe na média, sabe? Uma nota 6 pra poder passar de ano na escola sem ficar de recuperação. E eu tenho certeza de que isso é culpa pura e unicamente dessas mesmas produtoras, estúdios e revistas sedentas por dinheiro. Porque o que não falta é gente por aí que é capaz de escrever uma boa história. Mas obviamente a pressa e a necessidade, entre aspas, de criar um hype imediato acabam prejudicando os resultados completamente. Se a obra não for um estouro nos 3 primeiros capítulos, ela é péssima e vai ser cancelada sem nenhum escrúpulo. E com isso, o que surge é um monte de anime genérico, sem alma, tentando copiar o que já deu certo antes, tentando recriar a emoção, sem entender de onde é que ela veio em primeiro lugar. Capítulo 4,5. Como isso afeta o Grêmio? Bom, não afeta o Grêmio. Capítulo 5. Conclusão. A gente tá vendo a indústria de animes e mangás sofrer o efeito colateral do próprio sucesso. Cresceu tanto, mas tanto, que ficou insustentável. E o sistema que funcionava nos anos 90, 2000 e até boa parte dos anos 2010, agora tá travado, tentando replicar um modelo que não se encaixa mais. A Era de Ouro deu seus frutos, sustentou o sucesso por anos, mas o solo foi ficando cada vez mais seco, esgotado pelo excesso e pela repetição. Não tô dizendo que a parada vai ruir ou qualquer coisa do tipo, sempre vai ter obra boa surgindo, sempre vai ter palha no agulheiro. Mas talvez a gente precise olhar com mais calma, sair do automático, abrir espaço para obras que não gritam tão alto e que ainda têm algo a dizer. Talvez o brilho que antes saltava aos olhos agora esteja nas sutilezas, nas histórias menores, nos riscos que poucos ainda se permitem correr. O cenário tá mudando e junto com ele muda também a nossa maneira de se conectar com essas obras. Talvez não seja mais sobre encontrar a próxima febre mundial, mas sobre redescobrir a beleza que existe no caminho mais silencioso, mais pessoal. Não é o fim, mas é o início de uma nova fase, menos grandiosa talvez, mas ainda cheia de significado para quem estiver disposto a procurar. Bom, acho que eu consegui passar um pouco do que eu penso. Vocês concordam comigo? Discordam? Bora conversar aqui nos comentários sobre essa ideia, porque eu acho que é uma parada que pode dar um papo maneiro. Só por favor, sejam educados, não mandem eu pular de um prédio. Minha consciência já tem feito isso por vocês todos os dias da minha vida desde quando eu tinha 17 anos. E eu não sou dono da verdade. Se em algum momento eu passei essa ideia durante o vídeo, eu sinto muito. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o seu like, o seu hype, se inscreve aí se você ainda não for inscrito. E se tu tiver interesse em me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição, ou tu pode assinar o Seja Membro. Por 5 mangos não loucos, infelizmente, tu já libera bastante coisa. Bom, eu acho que é isso. O verão em que Hikaru morreu vai ser o anime do ano e vocês não estão preparados para essa conversa. E muito obrigado por estarem aqui.